Amém. Convido o evangelista Ney para usar a palavra. Grato a casa. Uma boa noite a todos que vieram para essa reunião aqui em casa. Quero agradecer a cada um que está aqui presente. Quem não pôde vir também, é o problema. Quero também agradecer pela vontade de vir, mas apesar de algum problema, não ter conseguido vir até esse dia. Não há problema, somos gratos por isso. Eu vou falar um testemunho antes de fazer a leitura que aconteceu comigo. Eu estudava na Universidade Federal, fazia biologia. A maior timidez do mundo, não abria a boca nem para dizer o mar. Apresentava um seminário na escola com maior medo, maior pavor do mundo. Parecia que eu ia morrer quando eu estava na frente na frente lá para apresentar um seminário na sala de aula. Na igreja, eu já nasci, considero que eu nasci crente, porque quando eu me recordo de mim, eu já estava na igreja da Batista da Aliança, que era a igreja do pastor Assis, frequentava e era líder naquela época. Portanto, eu me considero que já nasci conhecendo a palavra de Deus, mas tinha uma falha, eu tinha medo. Eu tinha medo de falar. E sofri o curso de teologia quase todo, quase não terminava o curso. Eu era ótimo na teoria, mas na prática, na hora de falar, o medo vinha, colocava por terra. Portanto, eu preparava os slides, eu era ótimo na informática, bem feito. Quando chegava na hora de apresentar, eu apresentava o seminário, que era em 10 minutos, em 30 segundos. Isso era um seminário? Não, lógico, recebi um 0. Ficava alegre com um 0. Eu ia fazer o quê? Nada. Porque o medo não deixava. Aí, de repente, eu passei a ter um sonho toda noite. Uma multidão de gente ouvindo eu pregar. Esse louco, tô endoidando. Aí passou o dia, de novo, o mesmo sonho. Uma multidão de gente. Aquelas vozes na minha cabeça, eram muitas pessoas mesmo falando na minha cabeça. Isso 2018. 2017 para 2018. Muitas pessoas mesmo na minha mente falando. E eu insistindo em não abrir a boca. Eu estava com medo do povo, com medo também de ir na igreja e ajudar o pastor Assis. Entrou 2018 e aí passei o ano quase todo com a mesma voz, toda noite. Uma multidão de pessoas na minha mente, eu pregando. E eu sem querer ir para frente do púlpito da igreja. O pastor chamava, eu não, para depois. E até medo de falar com ele eu tinha. Nem encostava perto dele, saía esquivando com medo. Aí, de repente, a coisa ficou diferente. De repente, aquelas vozes pararam. E o que aconteceu? Veio uma coisa semelhante a uma arraia. Já aconteceu para algumas pessoas, mas para outras não. Mas só que escura. Não tinha cauda, mas tinha aquelas abas que tem a arraia. Por debaixo da cama. E aquela coisa fazia um ruído diferente. Coisa mais feia, só eu ouvia. Uma coisa estranha. Portanto, a aleração de demônio já estava. Deus permitiu, Deus disse, tu vai pro bem, então eu vou te liberar, vou deixar ele toma de conta. De repente, eu comecei a ver aquele objeto embaixo da cama, semelhante a uma arraia escuro, preto e com um som horrível. A voz de multidão parou e aquela assombração começou a aparecer. Aí eu comecei a ficar com medo. De repente, assim mesmo, eu não disse, não, vou também não. Não vou para frente da igreja, não vou para jeito, não vou abrir a boca não. Aí eu tava na lan house lá em casa, boa, trabalhando no computador, sem falar com ninguém, lógico, mas sempre, mas trabalhando, me veio uma tontura. O mundo afundou, a terra afundou e eu sumi junto com a terra. A sensação que eu estava desaparecendo, caindo. De repente tudo caiu, aquela tontura terrível tomou conta da minha vida. Uma labirintite crônica, uma vertigem crônica, uma ansiedade terrível tomou conta de eu. E comecei a sofrer desse mal. Fui para Teresina, gastei mais de 9 mil reais e o problema não resolveu. Continuei doente. Entrou 2018.
comecei a ir para a igreja assim mesmo, tonto. Aí eu comecei a pregar, a falar um pouco lá na frente, assim, versículo aqui, outra lá, e comecei a perder o medo de subir no púlpito e o medo de falar em púlpito também, já em 2018. Aí aquela voz, veio novamente aquela visão de multidão na minha mente, eu pregando para essa multidão. Eu disse, mas eu já estou na frente da igreja, de onde vai vir essa multidão? Aí veio a Covid-19, isolou tudo, os irmãos da igreja todos não podiam ir para a igreja devido ao lockdown, ficou só o pastor, eu, a Marla, Israel, e íamos para a igreja. E aí, como transmitir o culto? Aí foi a partir daí que eu passei a transmitir o culto da igreja através das lives do YouTube. Nessa época o YouTube era mais acessado, mais famoso na plataforma. Portanto, nós ali no YouTube tivemos milhares de visualizações naquela época da pandemia da Covid-19. Portanto, aquela visão daquela multidão de gente, era essa multidão que precisava ouvir a palavra através da internet, através da intermediação do meu conhecimento que eu tinha sobre informática, para transmitir a palavra de Deus através do estudo online. E assim nós transmitimos a palavra de Deus durante toda a pandemia da Covid-19. Eu não tive medo da Covid, é lógico que tive, usava máscara para tomar muito cuidado, mas não tive medo de morrer de Covid-19. Eu estava até estagiando na época no hospital, eu tomava o maior cuidado de não transmitir para pai e mãe, porque era um idoso e era mais frágil. A Covid era para questão de idoso, todo mundo sabe que era mais favorável à minha obra, devido a aquele vírus ser muito virulento. O primeiro vírus da Covid-19, a variação era a Covid-1 inicial, depois ela foi passando por mutação e foi ficando mais fraca, até que hoje, graças a Deus, quem pega o Covid hoje é como se pegasse uma gripe comum, porque o vírus se mutou através de mutações e chegou a uma variação que é quase inofensiva ao ser humano hoje. Portanto, esse é um testemunho que eu gostaria de dizer para vocês, que não tenham medo de falar. E o que também que veio a mim foi uma passagem da Bíblia que veio a mim também, nessa mesma época, se encontrar em Apocalipse 21:8. E o seguinte, Apocalipse 21:8. Mas os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Portanto, já que eu me liguei naquela época, os covardes, eu coloquei no meu caderno lá na universidade esse versículo e botei lá quando estava fazendo a biologia, mas assim mesmo continuava sendo covarde. A palavra de Deus covarde aqui é traduzida em algumas versões como medroso ou tímido, mas no contexto espiritual, no contexto de trazer ou pegar a palavra de Deus. Não é aquele tímido só, mas aquele tímido que tem medo de falar, eu sou crente no meio do povo. Portanto, esse é o covarde. Esse tipo de covarde vai ser lançado no lago de fogo. Felizmente, está na Bíblia. Os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, aqueles que idólatras, mágicos, e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe é o lago de fogo e enxofre. Muitas pessoas não gostam de ler o livro de Apocalipse, me chama até de louco. Você é um louco porque você vai ler isso. Eu leio porque está na Bíblia. Se a Bíblia está aí, a Bíblia não é o livro que Deus deixou? É ou não é, igreja? É ou não é? É, portanto, se está na Bíblia, é correto. Portanto, os covardes, era eu na minha época, estava sendo um covarde. O que ia caber a mim se eu tivesse morrido daquela doença? Eu seria lançado em quê? No lago de fogo e enxofre. Eu seria jogado no inferno. Devido à minha timidez, ao meu medo de falar de Deus, eu teria sido jogado no lago de fogo e enxofre. Estaria hoje, se eu tivesse morrido naquele dia, no inferno. Eu não estaria do céu jamais. O Ney foi bonzinho e tal. Vocês poderiam até pensar, ele era quietinho e tal, o bichinho. Mas o bichinho era um covarde, um time medroso, um que tinha medo de pregar a palavra de Deus. E Deus estava martelando direto nele. Vai pregar. E ele com medo, covarde. Portanto, o lugar dele, tivesse morrido naquela época, estava onde? No inferno. Eu estava no lago de fogo. Mas Deus foi misericordioso e me segurou
me segurou assim meio torto, meio cai, meio lá, com labirintite e tudo, mas eu estou ainda aqui e por isso eu sou grato. Eu peço a você que também seja grato. Eu ainda sofro ainda com a labirintite. Eu tenho tontura, sendo que você me conhece, mas quando eu vou para a cidade, estou caminhando ali no mercado, tem declive de escada, eu começo a ter tonturas. Assim mesmo eu sou grato, porque tem muitas pessoas que, infelizmente, não tem a capacidade de caminhar. Eu ainda caminho assim mesmo, tonto, tendo duas pernas e saio caindo aqui, caindo acolá, mas estou caminhando, sou grato a Deus por isso. Tem muitas pessoas que não tem a boca, mas não tem o dom de falar. Aquela pessoa talvez não caminha, mas pode falar, portanto ela é grata a Deus por ter uma boca para falar, ter um braço para movimentar, portanto nós temos que ter graça a esse Deus por tudo que Ele nos faz. E ainda sou grato a Deus e serei sempre grato a Ele. Aqui em 1 Tessalonicenses 5,18 diz o seguinte: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Se eu estou tonto, caindo de labirintite, eu dou graças a Deus, eu já estou em pé. Estou caindo, mas já estou caminhando. Estou dando graças a Deus. Por isso, eu estou enfermo. Vou dizer que eu estou com uma doença. Eu não estou com a doença no meu braço, uma dor, uma artrite, eu tenho que dar graças a Deus, porque tem muitas pessoas que gostariam de estar com aquela dor e não está tendo aquela dor, porque ela nem sequer tem a capacidade de movimentar o braço. E você tem o braço, está sentindo dor no braço e está sendo ingrato a Deus, dizendo: essa dor não passa nunca, essa dor no meu braço não passa nunca. Mas tem pessoa que nem o braço tem, e você tem um braço, ainda movimenta, ainda pega coisa, mas assim mesmo não agradece a Deus não. Ele diz: não me cura nunca, esse Deus não me cura, eu estou aqui precisando da cura e Ele não me cura, meu braço dói, minha perna dói e esse Deus não me cura. Tem muitas pessoas que ficam dizendo isso aí, tem muitas pessoas que não têm a perna, você não lembra, tem pessoa que não tem a perna, você tem uma perna, só está só doendo, aguenta a dor e agradeça a Deus. E na hora certa, se você tiver fé, Deus vai trazer a cura para sua dor na sua perna, ou também não. Pode ser que você vai morrer com a dor na perna e você tem que ficar grato a Deus por isso. Eu não fui curado ainda totalmente, 100% da vertigem, da labirintite. Continuo tonto, tomando medicação. Eu sou grato a Deus. Por quê? Eu tenho labirintite, eu ando caindo às vezes, tonto, encostado no bastão. Portanto, eu sou grato a Deus até por isso. Às vezes que a labirintite vem tão forte em mim que é o jeito de eu me apoiar nas paredes e sair trabalhando, caindo aqui, caindo acolá, mas ainda assim eu sou grato a Deus. Jamais eu digo: ô Senhor, por que não me cura logo de vez disso? Não, eu digo: na hora certa a cura vai vir. E se não vir, louvado seja Deus. Eu tenho a perna ainda para caminhar, estou tonto, mas Deus está me segurando firme, porque o meu corpo físico, esse corpo aqui, não passa de nada, é só a matéria, a casca. Daqui 100 anos que sou eu? Nada. Pó e cinza. Daqui 50 anos, se eu ainda estiver vivo, sou apenas um velho cheio de artrite e dor na junta. Nada mais do que isso. Porque eu vou me formar que sou bonito, sou novo, eu tenho isso, tenho esse estudo, estou formado nisso. Adianta o quê quando morre? Para onde vai o estudo? Para onde vai aquela formosura toda? Acaba tudo. Portanto, nós deveremos ser gratos a Deus por tudo que Deus dá. Mas eu não tenho um carro, eu só tenho uma moto. Seja grato pela moto que Deus te deu. Talvez se você tivesse um carro, você ia se vangloriar tanto que aquele carro em si ia levar você para o inferno. Porque você ia se tornar uma pessoa orgulhosa. Eu tenho um carro, eu não vou mais falar nem com plano de tal, eu vou me sair por cima de todos. Então isso acontece com muitas pessoas. Tem pessoa que é normal quando não tem nada, tá ali santo, tá ali cantando. Até na igreja isso é normal ver, alguns crentes, de aspas, normal quando tá pobre. Quando esse crente começa a enricar um pouquinho, ele começa a ficar assim orgulhoso. Ele começa a olhar para o canto, olhar para o outro e dizer: irmão, usa só essa roupa direto e esse sapato? O que acontece com ele? Isso acontece nas igrejas, isso acontece em todo um meio social. A pessoa, quando se eleva de status, se não for elevada por Deus e não tiver o discernimento correto, essa pessoa acaba indo para o lago de fogo e enxofre.
infelizmente essa pessoa vai para o inferno. Assim mesmo que ia acontecer comigo naquela época. Se eu não tivesse me erguido, me levantado para pregar a palavra de Deus através da internet, muitas pessoas que ouviam, pediam oração durante as lives que nós fazíamos na Igreja de Cristo no tempo da pandemia, aquelas pessoas não teriam tido acesso à pregação que nós pregamos naquela época e ainda está sendo transmitida pela internet. Vai ser transmitida até nós partirmos. Assim que nós partirmos, a transmissão ainda vai continuar ainda na internet. Outras pessoas no futuro ver essa e outras pregações que foram transmitidas desde a pandemia até agora. Portanto, devemos ser gratos a Deus por tudo. Eu sou grato a Deus pela vida, pelo ar que respiro, por cada manhã que eu levanto. Tem vezes que eu acordo, gente, eu acordo tonto, eu acordo batendo nas paredes, mas assim mesmo eu sou grato a Deus. Vou lá, tomo uma medicação, tem vezes que a medicação não faz efeito de nada, mas assim mesmo eu dou graças a Deus. Assim mesmo eu vou para a igreja. Muitas das vezes eu ia tão debilitado para a igreja, no tempo da Covid, que eu deitava no banco da igreja, porque eu não conseguia ficar em pé. Mas assim mesmo, eu estava lá levando a palavra de Deus, por isso eu sou grato a isso. Você deve ser grato a tudo que o Senhor te deu. Se você não tem uma perna, mas tem um braço, seja grato pelo braço. Se você não tem um braço, mas tem a perna, seja grato pela perna. Se você não tem um olho, não tem dois olhos, mas tem um, seja grato por aquele olho. Tem muitas pessoas que não tem nenhum, portanto, vamos ser gratos a Deus por tudo que Deus nos deu. Eu sou grato a Deus pela minha vida, mesmo tonto, caído, de bastão, ainda sou grato a esse Deus, porque Ele me deu a oportunidade de sair daquela imagem, daquela raia negra que ia me conduzir para o inferno, que eu estava vendo, e me salvou e me trouxe de volta e tirou toda a timidez que tinha sobre mim. Ao adentrar no curso de enfermagem, eu tirei apenas nota 10, porque não tinha timidez comigo. Vocês tinham um seminário, se era de meia hora, 1 hora, eu apresentava 2 se a professora quisesse, ou 3, se ela assim quisesse, porque não tinha mais medo e tinha se acabado, graças a Deus. Amém? Passar para o pastor Assis. Graças a Deus. Irmãos, eu estava vendo o Ney falando, eu estava sorrindo aqui não da forma que ele estava falando. Ele veio na nossa frente hoje, dirigindo um carro, como Jesus até aqui. Eu vejo esse homem que disse que está caindo, arrastando na parede. Está num carro daquele, na autoestrada que tem na frente, correndo muito. Então nessa estrada aqui do corrente, não entrou no mato nenhuma vez. Eu digo, será que esse homem está realmente doente? Aí eu estou assim analisando, porque você está escorando nas paredes, eu não meter esse carro no mato, né? Já que ele está assim, graças a Deus. Ele não está tão assim não, né? Ele tá bem, graças a Deus. Ele reconhece o problema. 80, 100, 120. Tem que se meter numa mata dessa daqui no labirinto, ele não vai parar na pé daquela serra, que Deus o livre. Mas graças a Deus que ele está aqui, né? Estamos felizes por isso. Graças a Deus que esse homem já... Hoje ele é um evangelista, prega a palavra. Talvez a labirintite que chegou na vida dele foi exatamente para moldar ele, né? Talvez se ele fosse um homem sadio, não tivesse nenhum problema de saúde, eu não sei se ele estaria pregando a palavra hoje. Os irmãos estão entendendo sim ou não? E às vezes o homem é levado a uma situação como Paulo foi levado, né? Ficou cego 3 dias quando ele teve um encontro com Jesus, para que ele pudesse reconhecer o poder de Deus, né? Então, muitas vezes a situação vem em nossas vidas para que a gente possa se aproximar mais de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do Ney, pela vida do Israel, pela vida de todos os irmãos. Eu quero nesta noite, já ouvimos bastante, não vou me alongar muito, vou me delongar, vou resumir um pouco. Quero convidar os irmãos para o Salmo de número 100, já que nós estamos num culto de gratidão a Deus, pela vida do irmão Zé, da irmã Regina, pela família, pelo Presta Casa. Nós vamos para o Salmo 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Nós temos que servir ao Senhor com alegria, porque o Senhor é a razão da nossa existência.
servir com alegria. Nós temos que entrar pelas suas portas dele com louvor. E em seus muros com hinos de louvor. Bendizer-lhe o seu nome. Temos que bendizer o nome do Senhor. Ele está aqui hoje porque nós bendizemos o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela vida desse casal, que há quase 50 anos eu conheci o irmão Zé Gil e a família. Há quase 50 anos atrás. É uma viagem longa, é uma caminhada longa que nós nos conhecemos e sempre essa fidelidade de amizade, de consideração a ele, né? Ao irmão Zé, eu sou muito grato a ele e toda a família. E nós estamos aqui hoje com esse espírito de gratidão a Deus. Ele, com muita luta, fez a sua casa nova, né? Agora, casa diferente. Cheguei aqui, achei tudo diferente. Tudo isso é motivo da gente agradecer a Deus por essa oportunidade de ele ter construído, conseguido, mesmo dessa idade, com a ajuda dos filhos, uma nova casa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos certeza de que este homem, irmão Zé Gil, é um homem de Deus, um homem que tem ajudado nessa região, tem trabalhado, um agente de saúde, pessoa que tem sido uma bênção, foi professor nessa região e sempre está aqui, hoje já com a sua, puxando um pouco pelas juntas que está já um pouco inflamada, usando a sua bengalazinha aqui, mas mesmo assim ele está pisando, está aqui, agradecendo a Deus por tudo. Nós louvamos a Deus pela vida dele. Eu tenho certeza que ele tem muita gratidão a Deus. Inclusive eu estou pensando que ele quer fazer uma oração aqui hoje, antes de eu terminar, não é isso? Ele vai querer ter uma participação, porque ele é uma pessoa simples, mas é uma pessoa muito importante. É uma pessoa que tem servido, é uma pessoa que Deus tem usado nessa região para fazer o bem às pessoas. Todo mundo gosta dele, ninguém tem raiva dele. Tenho certeza que ninguém tem raiva dele, né? É uma pessoa amável, uma pessoa querida na região. Então nós estamos aqui hoje como gratidão a Deus por tudo que ele tem feito na vida do irmão José, da irmã Regina. Eu considero esse casal como se fosse irmão de sangue, né? Além de ser irmão em Cristo, aquela consideração, nós nos abraçamos com aquele amor, aquela consideração de irmãos, né? Às vezes talvez nem um irmão muito íntimo ter a amizade que nós temos. Então eu louvo a Deus pela vida dele, por isso me traz aqui para operar com ele nessa noite. Eu quero agradecer a Deus por isso, pela vida do Ney e toda a família. Bom dia abençoado. Eu quero dizer que a gente vai vir outras vezes aqui, né? Eu já vim aqui, talvez há 40 anos atrás eu já andava por aqui pregando o Evangelho. Mas, pela graça de Deus, nós continuamos aqui, sempre fazendo alguma coisa para a glória do nome do Senhor. Deus tem um projeto para com esse povo do Correto do Matou. Eu me lembro quando a gente veio aqui há 40 anos atrás, talvez, né? A gente veio nos anos, eu até esqueci. O negócio era tudo brabo, tudo era diferente. As pessoas nem assistiam o culto, né? Ficava conversando. E hoje eu vejo aqui, através de 2 cultos que a gente está fazendo aqui, a recepção das pessoas, a educação das pessoas, o amor das pessoas para com a palavra de Deus. Tem muitas igrejas, graças a Deus. Religião não salva, mas é importante ter sempre as agências do Reino de Deus espalhadas ao longo desse corrente para reunir as pessoas em torno de Deus, de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a nossa única esperança. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, que diz que, Paulo dizendo a Timóteo que Jesus Cristo é a nossa única esperança, nós não temos outra esperança a não ser Jesus. Ele é a nossa única esperança, Ele é a solução para os nossos problemas, Ele é aquele que nos alegra, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos abençoa, é aquele que nos dá vida, é aquele que morreu na cruz por nós, é aquele que ressuscitou, é aquele que está à direita de Deus intercedendo por nós, é aquele que vai mudar a tua vida, é aquele que vai alegrar o teu coração nesta noite. No nome de Jesus, eu quero que você, nesta noite, dê uma salva de palmas para Jesus bem forte, uma salva de palmas bem forte para Jesus. E nós vamos nesta noite, a partir de agora, vamos fazer uma oração com todos vocês. No final do culto, eu vou dar a palavra logo mais ao irmão José. Eu quero terminar com oração, mas também eu gostaria, nesta noite, se você permitir aceitar, eu gostaria, e quando a gente ouvir o último louvor,
quero colocar minhas mãos sobre a cabeça de cada um de vocês que estão aqui. Eu quero abençoar você, que a Bíblia diz, fala da imposição de mãos. Eu quero impor as mãos, ungindo com óleo a sua cabeça em nome de Jesus. Para quê? Aí você pergunta, para que isso? Se você tiver alguma coisa que sabe que atormenta a tua vida, vai sair no nome de Jesus. Uma enfermidade vai sair no nome de Jesus. Algo que seja uma perturbação de ordem espiritual vai sair da tua vida em nome de Jesus. Você vai receber uma alegria diferente do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Vocês acreditam nisso? Vocês podem dizer amém? Aleluia. Então nós vamos ouvir o irmão José, que vai trazer aqui, fazer uma oração, uma palavra. Logo após nós vamos estar ouvindo louvor e oração final. Obrigado pela oportunidade. Pois é, eu desejo que eu estava aqui, não é nem tanto a oração, porque a oração está saindo muito bem, graças a Deus. Eu quero estar aqui, só dizer umas pequenas palavras. Eu sou grato a vocês, meus amigos, meus vizinhos, meus amigos que eu conheci há muitos anos. Eu como professor que fui, depois que a gente saiu de casa em casa mendigando junto com vocês. Sendo bem recebido, tomando um cafezinho de casa em casa, sofrendo com a balançando as costas das crianças e sendo bem aceito. E hoje eu estou velhinho, parado, doente, mas quando alguém fala com você, ei, que vieram desse velho amigo, e foi ontem, e é hoje, e sempre. Aquilo que depender de mim, eu estou aqui. O que é que eu faço? Cansado, quase, a vista curta, todo problemático. Mas ainda tem pessoas que têm coragem de chegar até a mim. Gil, eu quero isso aqui, no caso da saúde. E eu pego aí, eu faço. E aí Deus dá aquela fé e aquela força, eu faço. Agradeço vocês todos que vieram. Agradeço o que Deus tem feito por você. Agradeço, Raimundo, da Marisa, o que Deus fez por tu. Aquele amigo que está ali na frente, eu vi ele morto. Eu sofri, ele nem sabe. Meu vizinho, gente boa, gente amigo, humilde. O rapaz que eu falei que a professora cheira aí, ali. Aquele homem, eu sofri junto com ele. Não a dor, aquele sofrimento que eu sabia que estava morrendo, e parando. Jesus, misericórdia, Jesus, esse Deus ouviu, Raimundo. Eu agradeço, meu amigo Raimundo. Deus fez. Ali foi um milagre. E das pessoas que eu vi ser atacado por aquele animal, e esse meu amigo Raimundo passou pelo vale da sombra da morte. Ficou no modo tal que o irmão dele conseguiu um avião para transportar para dizer, não, doutor, não vai não, porque não existe. Olha o rapaz. O rim parou. Ele foi em Teresina, colocaram um dreno. Ele ficava fazendo, não está fazendo mais não. Ele não está fazendo mais aqueles sofrimentos, mas não. Glória a Deus. Ele está aqui com esse dreno, mas acabou aquele problema de fazer imobiliário. Deus, Raimundo, fez por tu. Ele fez por tu. Por o Nilson. E passando pelos problemas de saúde, Deus vai te curar. O meu amigo Josirã, passando por problema, mas Deus está cuidando dele. É quando ele falou. Aonde tantos está parado. E ele está ali, ó, na cadeirinha dele, compostado, tranquilo. As perninhas dele não funcionam, mas o braço funciona. Ele leva o carrinho dele, vai, vem, feliz. Deus te deu uma linda esposa. E Deus abençoe vocês, casal. E a hora certa, Josirão, Deus vai te levantar dessa cadeira. Confie em Jesus Cristo.
Porque esse Deus tem poder para te tirar. Se levanta e anda. Como terceiro, a pessoa enferma, abriu o telhado e desceu. Aí aquela rede, acho que aí levanta e anda, porque os pecados estão perdoados. Aí ele disse que os pecados estão perdoados. Aí o povo, oxi, você havia pecado. Meu amigo, Deus te perdoou, tu está curado. Deus te cura. Deus te levanta, meu amigo. Deus tira do fundo do poço, meus amigos. Vamos acreditar que Deus tem um plano certo. Mas, Rosilã, vocês, meus amigos, meus correligionários, corrente, eu agradeço tanto você e oro por vocês. Eu sou fraco também, sou doente, mas uma boca, vocês nunca acabou e nem acaba. Eu considero vocês. Se eu não ando de casa em casa tomando aquele cafezinho, mas vocês, mas eu pesquiso, aqui não aguento. Mas quando eu vou, meus irmãos, eu bem recepcionado. Tá no bem. Mas eu me sinto tão feliz. E aí agradeço muito até aqui para ouvir a palavra de Deus, honrando a minha memória. Eu anuncio que tá bom, mas eu nunca imaginei que fosse acontecendo. Pois é por isso que eu estava ansioso para falar. Eu estava pensando assim um pouquinho, né? Coisa pouca. Mas eu chamei assim. E aí, pouco que vier, eu disse até para Leni. Ó, o sameador, aí Jesus mandou o cabelo. Não, e aí eu tô com medo, o povo não vai aceitar. Se eu arrumar 10, eu não deixo de ter tanta manda. Pelo amor de Deus. Se não vier 20, 30, aí vem 2, 3, 4, 5, eu agradeço o que vier. E aí quando eu chego aqui, isso para mim foi a maior honra que eu já levei da minha vida. E ver esse número de pessoas, assim, rapidamente, que não foi um negócio bem planejado. E se eu soubesse, eu teria feito alguma coisa a mais. Amém. Mas a coisinha aqui vai ser fraca, mas forte é Deus, e agradeço por vocês. Agradeço o meu irmão pastor, o meu irmão Israel Dantas, aqui, esposa do pastor, a pastora, que nós conhecemos ela desde a nossa juventude. Eu bem criança novinha, mas Regina, e estou no conhecimento. Esse homem me ajudou tanto. Deus está aí. Que dia ele deixou de me ajudar? Quando eu podia andar com meus 2 pés. Eu era professor, ia trabalhar lá para inteirar o salário, que era uma porcaria, na oficina dele. Eu agente de saúde, na oficina dele, para inteirar. Aí quando o negócio melhorou, aí eu saí. Melhorou. Glória a Deus. E ele ainda disse, não, se quiser ser agente é bom, porque você vem. Ah, porque você sempre bom. Saí. Pois é, meu irmão, eu agradeço muito. Vou orar. Ó Pai Santo, Deus Deus. Obrigado, meu Deus, Senhor, por essa reunião, Pai. Obrigado, meu Deus, por esses amigos que chegaram até aqui para ouvir a palavra. Eu te peço, Senhor, que abençoe cada um deles. Não vou falar de um por um, falei só em rádio. E os que estão com problema, de você. Mas cada um de vocês tem seu problema. Mas esse problema não é de vocês. De vocês é o poder de Deus. Que Deus tem todo o poder para transformar e mudar os problemas difíceis que tem na vida de vocês. E os bons que está acontecendo, Deus multiplica mais e mais e mais. Quero ver vocês todos felizes, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Galera. Não, tá certo. Você falou certinho, você não falou nada errado. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Para esse moço que está na cadeira de roda,
Eu já tive em cadeira de roda também, viu? Vocês podem ter postei que eu já passei mais de ano em cadeira de roda. Os ossos tudo quebrado, não tinha perna para nada. Eu me levantou, né? Estou aqui entendendo. Então Deus pode te levantar também no nome de Jesus, né? Vamos estar orando por você a partir de hoje. Agora, Deus pode fazer uma obra na sua vida. Eu tive de cadeira de roda, não podia pisar nem o pé no chão. Eu estava todo daquele jeito, né? A gente fica um pouco descabriado, mas Deus é aquele que restaura, né? Eu lembro que eu cheguei na rodoviária uma vez, cadeira de roda, parece que eu queria entrar no chão, tá? Mas Deus me levantou e eu estou aqui falando, fazendo zoada aqui, né? Louvado seja Deus. Então, eu quero te dizer que Deus pode, o Deus que me levantou da cadeira, pode te levantar também no nome de Jesus, tá bom? Vamos orar no nome de Jesus e após a oração vamos ouvir mais um louvor. Louva a Deus mais uma vez pela vida do irmão Zé, quando ele estava falando aqui. A gente até sorri assim, fica feliz quando vê os irmãos dando testemunho, né? Mas eu não esqueço do Ney, que é um homem que disse que tem tanta coisa não meter esse carro no mato, gente. Desse Deus, né? E o Zé aqui disse que tá fraco e tudo, mas para um movimento desse aqui é um prestígio muito grande. Então que Deus seja abençoado. Vamos orar mais uma vez. Depois a irmã vai estar louvando. Depois da oração, vamos estar colocando as mãos sobre cada pessoa no nome de Jesus. Soberano Pai, nós agradecemos mais uma vez por este dia que o Senhor nos tem dado, por essa vitória, por este culto tão abençoado, tão simples, mas tão de grande significado para nossas vidas e também para o reino de Deus, para cada pessoa que está aqui presente, cada pessoa que esteve aqui, ó Pai, que está aqui, vai estar recebendo o presente de Deus, recebendo a vitória. Pai, no nome de Jesus, nós cremos no Deus do impossível, Deus que levanta as pessoas que estão sentadas, Deus que restaura. Te peço em nome de Jesus por esse Senhor, Pai, que está sentado na cadeira de roda, que o Senhor possa manifestar o Teu poder, Tuas maravilhas sobre a vida dele, e possa um dia, meu Pai, quem sabe muito breve, estar levantando ele, Deus, para a glória do Teu nome, Pai. Ele vai glorificar o Teu nome, ele vai dizer que o Senhor é bom e que a Sua misericórdia dura para sempre. Eu peço no nome de Jesus que o Senhor faça maravilhas, que ele possa sentir a força nas pernas, sentir, meu Pai, algo como ele sentia antes, meu Pai. No nome de Jesus, restaura essa vida. E as demais pessoas que estão aqui nesta noite, que estão sentindo alguma coisa em termos de saúde, que o Senhor esteja restaurando pelo poder do nome de Jesus. Tu sabes, meu Pai, que quando o Senhor faz uma cura, quando o Senhor restaura uma pessoa, quando o Senhor faz um milagre, quem é glorificado é o Teu nome, Senhor Deus, porque o Teu nome será glorificado para sempre. Nós pedimos no nome de Jesus, Senhor, responda a nossa humilde oração que fazemos nesta noite e faça segundo a Tua vontade. Nós pedimos no nome de Jesus que as pessoas saiam daqui confortadas nesta noite. Perdoa os nossos pecados e muito obrigado por essa oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus, Pai, manifesta o Teu poder sobre este povo, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir mais um louvor para encerrar nessa noite. Eu vou estar pondo as mãos sobre, vou estar me colocando aqui na frente, quando a irmã terminar. E aqueles que desejam vão passando aqui, voltando para seus lugares. Vou colocar a mão na sua cabeça, tá? Aleluia.